importante as parcerias, né? Vamos passar agora para o professor Sérgio, que tem uma agenda, está aí esperando há um bom tempo. O professor Sérgio dispensa apresentações, mas para cumprir o protocolo, vamos aqui fazer as apresentações. É importante dizer que na caminhada da formação, eu já estou me comunicando com os estudantes, com os discentes, que também sou professor, vamos nos encontrar logo mais. O professor, a professora, o educador, ele faz a diferença incrível na formação humana e faz, sobretudo, a diferença nas relações, nas conexões, no sentido de humanizar esse processo. Então, é exatamente quando encontramos um professor que ele exige, que ele cobra, mas, sobretudo, que ele convida, ele encoraja na caminhada. O professor Sérgio, ele é graduado em Filosofia pela Católica de Pernambuco, ele é, ele também é graduado em Teologia pelo Instituto de Teologia do Recife, Seminário da Imaculada Conceição, é doutor em Teologia pela Universidade da Alemanha, que eu não vou usar dizer o nome, porque eu não sei alemão, daqui a pouco ele mesmo apresenta, não é? O professor Sérgio foi o primeiro coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Unicap. Atualmente ele coordena o programa de ciência, perdão, o programa de mestrado, Teologia, e mestrado na Unicap, e ele também coordena o curso de bacharelado em Teologia na Unicap. Não sei se ele deixar essa atribuição, mas pelo menos as informações que aqui estão. O professor Sérgio Cezindo Doudes tem experiência nas áreas de teologia e ciência da religião, com ênfase nos temas de teologia dogmática, teologia pastoral, religião e cultura urbana, religião e identidades culturais, religião e subjetividades, religiões de matriz africana, religião e psicanálise. Atualmente, ele desenvolve a pesquisa Travessias no Campo Religioso na América Latina e contribui como avaliador do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior do INEP-MEC. Ele é também assessor, coordenador da Pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife. Professor Sérgio Sergino, é uma honra contar com a presença do senhor aqui hoje, com a sua intelectualidade, mas, sobretudo, com a sua simplicidade que nos convida à sapiência e ao saber. Muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, Flávio. Vocês estão escutando direitinho? Sim. Todos esses salamaleques são suspeitos, porque foram todos meus alunos aqui no Recife. A gente, além de professor e aluno, a gente se tornou amigo. Então, tirem 80% dessas coisas. Mas eu gostaria de, inicialmente, saudar o reitor, o professor Carlos Guedes, na pessoa dele, os pró-reitores, todas as autoridades acadêmicas que estão presentes aqui nesse evento. Também agradecer ao professor Hugo Brandão, ao Flávio. Eu vi também que o Fábio está por aí. Somos parceiros de muitas histórias por aqui, no tempo da universidade, e se estende até hoje. Agradecer a vocês pelo convite e pelo tema, que acho muito pertinente a gente refletir, e sobre a ousadia, a coragem, sei do empenho de vocês para a implementação dessa especialização em Ciências da Religião e Ensino Religioso. Também gostaria de ressaltar a pertinência e a urgência da reflexão no campo dos estudos da religião sobre o papel que as ciências da religião pode e deve ter na formação integral do ser humano através da educação e de forma mais específica nessa relação com o ensino religioso. Eu gostaria de iniciar minha reflexão, que tem como título, o Sagrado e os Saberes e a Sociedade, reflexões a partir das ciências da religião. Gostaria de iniciar partindo da relação entre a cultura atual e o que se costuma chamar ou denominar de sagrado, para a partir daí tecer algumas contribuições a partir da teoria da complexidade de Edgar Morin sobre a contribuição possível do ensino religioso na construção de um saber
numa perspectiva complexa. Nós sabemos que a modernidade, com os seus múltiplos processos, acelerou e provocou o surgimento de uma cultura cada vez mais plural. Inevitavelmente, com ela, avançam os processos de pluralidade, garantindo na sociedade múltiplas ofertas de sentido. Se na cultura tradicional tínhamos ao menos a ilusão de um sentido único, balizador e referência estruturante do sentido pessoal e coletivo, no mundo moderno vivemos diante de uma cada vez mais radical pluralidade de ofertas de sentido, onde nenhuma delas tem força suficiente para se tornar hegemônica. A modernidade, com as suas estruturas fundamentais, subjetividade e razão, provocou processos de racionalização nas diversas esferas da vida humana. Se antes, nas sociedades tradicionais, a dimensão religiosa perpassava e dominava todas as esferas da vida, na modernidade, cada esfera possui sua lógica própria e dinâmica, interna, gerando com isso a autonomia dos processos de racionalização. Tais processos, inevitavelmente, geraram o que se costuma denominar de secularização. Na verdade, trata-se de processos de secularização, já que a secularização não é um processo unívoco e o seu desenvolvimento está relacionado à sua recepção em determinado contexto social. Se na Europa Central, secularização pode ser entendida como relativização do religioso ou indiferença religiosa, em outros lugares do mundo, como no Brasil, a secularização se dá sem que grande parte dos indivíduos deixe a sua vivência religiosa. É o que nos demonstram os dados do IBGE. Quando somamos os que se dizem cristãos com os que se caracterizam nos outros grupos religiosos, mas a grande parte dos que se dizem sem religião, trata-se de uma sociedade secularizada, porém profundamente religiosa. Como é sabido no Ocidente, a dimensão religiosa que antes tutelava a cultura, hoje encontra-se na esfera privada. Mesmo que observamos movimentos de grupos ou subgrupos na cultura que busquem ilusoriamente um retorno a um lugar no qual a religião era tutora da vida social. Concomitantemente com o processo de travessia da dimensão religiosa para a esfera privada, observa-se também que os processos de racionalização e secularização provocaram uma profunda crise de legitimação das instituições sociais. Se antes o Ocidente era estruturado a partir do fundamento teológico, com a chamada morte de Deus, anunciada por Nietzsche, o fundamento último perde a sua plausibilidade, e com isso, toda a legitimação das instituições que construíram sua plausibilidade a partir do fundamento teológico, entram em uma profunda crise de legitimação, provocando um processo de desregulação das instituições. Ou seja, as instituições que surgiram para organizar, gerenciar e preservar as diferentes esferas da existência humana perdem cada vez mais o seu poder regulador, enquanto que a subjetividade dos indivíduos ganha força e poder de determinação. Se antes havia um sentido com força suficiente para se colocar como paradigma ou modelo da construção da identidade pessoal e coletiva, agora, no mundo cada vez mais plural, entramos em uma profunda crise do sentido único e, consequentemente, de plausibilidade. Paradoxalmente, como nos lembra Peter Berg,
Para muitos, essa situação atual gerou e gera uma profunda saudade de sentido. Há várias formas de se relacionar com esse momento cultural. Para alguns, a pluralidade e a crise do sentido único são vividos como algo natural, chegando até a ser celebrado como o momento culminante da cultura. Claro que essa postura de um relativismo cada vez maior não é sem grandes desafios para o futuro da cultura. Porém, o tempo não nos permite aprofundar essa questão. Mas não é tão simples. Se antes, né, havia algo que estruturava o grupo social, e sempre é um lugar de exceção, essa exceção ela implode no Ocidente, com a metáfora da morte de Deus em Nietzsche, mas nada é colocado no lugar. E aí a grande pergunta: quem é capaz ou o que é capaz de construir laço social sem um lugar de exceção? Pouco que a gente observa. É um tema interessante, se a gente for, por exemplo, à luz da psicanálise, tem muita coisa interessante a partir daí. Não é tão simples a celebração do vazio. Por outro lado, para outros grupos, tal situação torna-se algo insuportável. O risco da pluralidade gera uma insegurança e essa situação provoca uma atitude de retorno imaginário ao passado, na busca de fundamentos sólidos, se pegarmos Bauman, seguros, tradicionais, eternos, que garantiriam e dariam segurança nesse contexto de profunda centrifugação cultural. Aqui também poderíamos nos deter sobre as várias causas dos movimentos fundamentalistas e conservadores na sociedade atual. O grande desafio diante desse contexto, ou das respostas extremas diante desse momento cultural, diante do contexto atual de plural e fragmentado, que não veio para passar um tempo, mas é a característica central da nossa mudança de época, tendo fundamentos, ser capaz de permanentemente vivenciar processos de discernimento frente à pluralidade cada vez mais radical. O paradoxo é que, da profecia de alguns pensadores ocidentais que afirmaram que a autonomia do sujeito, a sua liberdade, o seu desenvolvimento ético e moral estariam profundamente relacionados ao fim da religião, como ilusão, como alienação. E o fim da religião como etapa prévia desse processo de afirmação do sujeito, como afirma o teólogo Johann Baptist Metz, o que observamos na atualidade é que Deus, ou o sagrado, está cada vez mais vivo e forte nas nossas sociedades, e o que parece que está morrendo no contexto atual é o ser humano enquanto sujeito da sua própria história, como projeto de liberdade e autonomia na busca de uma existência cada vez mais autêntica. Cada vez mais e de forma sempre mais sofisticada, nos tornamos objetos da manipulação dos nossos desejos a partir do mercado que apresenta-se como a nova divindade. E somos cada vez mais colonizados por desejos decididos por outros que nos habitam. Diante da crise do sentido único, a busca pelo sagrado, por alguns chamados o retorno do sagrado ou revanche do sagrado, é um sintoma de uma sociedade sedenta por sentido.
Só gostaria de mencionar ainda um outro paradoxo que certamente tem influência significativa para compreender comportamentos sociais na contemporaneidade. Se no século XIX, do ponto de vista psíquico, o problema do ser humano estava em ser muito reprimido, o que provocava o sintoma da histeria, no século XX e XXI, com todos os processos libertários no campo da sexualidade e das liberdades individuais, ao invés de nos tornarmos mais alegres, o que observamos é que a tristeza tem tomado conta da vida humana. Ao que tudo indica, no Ocidente nunca fomos tão tristes como na atualidade. Não é por acaso que o Brasil, dito a terra do futebol, da música, um povo tão simpático e alegre, somos o maior consumidor de Rivotril na face da terra. Com certeza, é sintoma de processos profundamente complexos no seio da sociedade contemporânea. Me parece que, sem termos presentes alguns desses elementos, não poderemos compreender a importância que a religião ou o sagrado tem assumido no cenário mundial e especificamente no brasileiro. Gostaria de levantar uma outra questão para continuarmos a nossa conversa sobre o tema. Em muitas áreas do conhecimento, e em algumas perdura até hoje, há um preconceito em relação aos estudos da religião. Possivelmente, parte deste preconceito está ligada à formação intelectual brasileira, muito devedora da matriz francesa, que na história do iluminismo se apresentou como a mais anticlerical do Ocidente. Até bem pouco tempo, a produção intelectual sobre religião no campo da psicologia, da sociologia, por exemplo, se comparado a outros temas, era bem insignificante. Agora, a partir de algumas décadas, deu-se o início de um novo processo, que ainda em algumas áreas continua bem incipiente. Porém, é impossível refletir sobre a complexidade da existência humana no atual cenário mundial sem levar em conta a dimensão religiosa. Pois é na religião, mesmo com todos os processos de secularização, que a maioria da humanidade constrói e encontra sentido para sua existência pessoal e coletiva. Já por isso, uma especialização que se propõe a estudar a religião no cenário atual é urgente e necessária. O campo das ciências da religião no Brasil tem uma história própria. Ele nasce profundamente marcado pela teologia. Uma parte significativa dos pioneiros dos estudos de ciências da religião no Brasil vieram originalmente de programas de teologia. Se compararmos com o desenvolvimento do campo de ciências da religião em outras partes do mundo, por exemplo, da Alemanha, na Alemanha surge no berço da sociologia. No Brasil, ele surge, sua gênese está profundamente marcada por professores de teologia que migram ou pertencem aos dois programas. Tal fato traz riquezas e, ao mesmo tempo, necessidade de vigilância epistemológica. A riqueza está desde as origens no diálogo e na possível complementariedade entre os diferentes campos do saber, o que produziu uma significativa literatura nos estudos no Brasil. Por outro lado, a proximidade e o número significativo de docentes que vieram da área da teologia para as ciências da religião também trouxe o perigo de compreender o sagrado, aqui entre aspas, como algo em si, como algo que possui estatuto ontológico, o que poderia
produzir uma teologia, entre aspas, camuflada de ciências da religião. Importante salientar que os campos epistemológicos são distintos, porém isso não impede, e é necessário, o diálogo fecundo entre eles. Nunca é pouco lembrar que para as ciências da religião, o sagrado em si, Deus ou qualquer entidade metafísica de qualquer sistema religioso, só pode ser estudado enquanto fenômeno social, enquanto texto produzido socialmente por um determinado grupo humano. Se sairmos desse lugar epistemológico, corremos o risco, como disse, de fazermos uma teologia, entre aspas, travestida de ciências da religião. Ciências da religião e ensino religioso. O componente curricular ensino religioso tem sido alvo de muito debate na área da educação e nos estudos da religião na atualidade. Desde o seu estatuto em uma sociedade laica como a brasileira, até o problema do proselitismo religioso em alguns contextos a ele associados, como lembrava o professor Hugo agora há pouco. Gostaria de refletir sobre essa problemática e a relação possível entre ciências da religião e ensino religioso, me servindo da contribuição da teoria da complexidade de Edgar Morin. Especificamente sobre a importância do ensino religioso na construção do que Morin chama de antropoética. Morin reconhece que nos últimos séculos adquirimos um amplo conhecimento sobre o mundo físico, biológico, psicológico, sociológico, etc. Porém, para ele, na ciência há um predomínio cada vez maior dos métodos de verificação empírica e lógica que, muitas vezes, geram a fragmentação do conhecimento, provocando sérias consequências para o conhecimento humano e para o próprio ser humano. Por isso, é importante tomarmos consciência dos limites dos paradigmas atuais do conhecimento. Esses erros e perigos têm em comum, segundo Morin, um modo excludente de organizar o conhecimento, revelando muitas vezes a sua incapacidade de reconhecer e compreender a complexidade que envolve o real. O conhecimento atual, em grande parte, revela a patologia do, abro aspas, império dos princípios de disjunção, redução, abstração, cujo conjunto constitui o que chamo paradigma de simplificação. Na busca de remediar essa disjunção, criou-se uma outra simplificação, a redução do complexo ao simples, anulando a diversidade, ou, ao contrário, justapondo a diversidade sem conhecer a unidade. Essa visão mutiladora e multidimensional leva, segundo Morin, a pagar um alto preço em relação aos fenômenos humanos. Diante dos limites do conhecimento, Morin propõe a necessidade do que ele chama de pensamento complexo. O paradigma da complexidade, que se opõe ao paradigma da simplificação, propõe um pensamento complexo que, abre aspas, parte de fenômenos ao mesmo tempo complementares, concorrentes, antagonistas, respeita as coerências diversas que se unem em dialógicas e polilógicas e, com isso, enfrenta a contradição por várias vias. Fecha aspas. Ainda segundo Morin, é necessário articular as ideias de unidade e de multiplicidade,
não podendo reduzir o todo às partes, nem as partes ao todo. Tal percepção da realidade exige uma compreensão de conhecimento que seja também complexa. Por isso, ele propõe um conhecimento que ultrapasse as entidades fechadas ou objetos isolados, as ideias claras e distintas, mas também que não se deixe cair na confusão, no vaporoso e na ambiguidade. Para Morin, o ser humano é, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Por isso o limite em querer analisá-lo a partir de uma única dimensão. Ele faz uma crítica ao afirmar que, abre aspas, como unidade complexa, a humanidade é totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo se tornado impossível apreender o que significa humano. Fecha aspas. Coerente com a sua compreensão de complexidade, ele busca compreender o ser humano superando os limites do antropocentrismo excludente, no qual ele era definido em oposição ao animal e à cultura em oposição à natureza. Nesse cenário, Morin apresenta 7 saberes que para eles são fundamentais para a educação do futuro. E aí onde encontramos no 7º saber a sua proposta ética, que me parece que é um caminho, uma possibilidade interessante para esse diálogo, essa interação, essa colaboração entre ciências da religião e ensino religioso. A Unesco convidou Edgar Morin para expor suas ideias sobre a educação do futuro, surgindo a sua obra sobre os 7 saberes necessários à educação do futuro. Nessa obra, ele propõe 7 saberes necessários para o futuro da humanidade a partir do contexto atual. São eles: as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão, os princípios do conhecimento pertinente, ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão e, por fim, o 7º saber, a ética do gênero humano. Como afirma Morin, abre aspas, a concepção complexa do gênero humano comporta a tríade indivíduo, sociedade, espécie. Os indivíduos não são mais do que produtos do processo reprodutor da espécie humana, mas o mesmo processo é produzido por indivíduos a cada geração. As interações entre indivíduos produzem a sociedade, e esta retroage sobre os indivíduos. A cultura, no sentido genérico, emerge dessas interações, reúne-as e confere-lhes o valor. Indivíduo, sociedade, espécie, sustentam-se, pois em sentido pleno apoiam-se, nutrem-se e reúnem-se. Neste sentido, indivíduo, sociedade e espécie não são apenas inseparáveis, mas coprodutores um do outro. Cada um é meio e fim do outro. Não podemos ser absolutizados por nenhuma delas. É no meio dessa tríade complexa que emerge a consciência. A partir desse contexto, ele propõe o que ele chama de antropoética, uma ética propriamente humana, que ele considera como ética da cadeia nos 3 termos: indivíduo, sociedade, espécie, de onde surge nossa consciência e nosso espírito humano. Essa é, segundo ele, a base para ensinar a ética para o futuro.
Interessante nessa perspectiva, mesmo que não num diálogo direto e explícito com Morin, mas o projeto Ethos Mundial, que foi organizado e acompanhado durante muitos anos pelo teólogo suíço Hans Küng, que deu muitos frutos, inclusive financiado pela Unesco, um projeto de diálogo entre as religiões a partir do núcleo ético de cada religião. Teoria da complexidade e religião. Quando Morin reflete sobre a religião, ele parte sempre da sua dimensão antropológica na estrutura de sentido do indivíduo e da sociedade. Coerente com a sua compreensão de complexidade, na qual tudo deve estar interligado, sem exclusão e rupturas, também a religião, enquanto é construção do imaginário, não pode estar fora da multidimensionalidade constitutiva do ser humano. Tendo presente a dimensão ética contida nos 7 saberes da educação para o futuro, devemos considerar a dimensão religiosa como parte do saber global. Assim, tendo presente que toda religião possui uma ética, todas podem contribuir, a partir do seu imaginário mítico simbólico, para o crescimento integral do ser humano. O sentido da vida, como diz Morin, pode não ser religioso, no sentido confessional, mas será sempre algo que o ser humano precisa. Como sabemos, né, o ser humano é traspassado pela pergunta do sentido, está na sua estrutura antropológica. Para Morin, o mito, o rito e a magia asseguram um compromisso no interior do espírito humano com as próprias fantasias. A religião assume o sentido de religar os seres humanos entre si. Não está em questão a sua relação com a possível revelação ou dogma. Ele não está preocupado com o caráter transcendental da religião. O importante é a dimensão concreta da realidade, o papel que ela tem de operar no espírito a religação entre os seres humanos, religando também os problemas uns aos outros. A partir daí, o papel do ensino religioso, a partir da teoria da complexidade. O desejo de Morin é que, a partir do pensamento complexo, a humanidade consiga estabelecer a religação cognitiva necessária à ética da compreensão e da solidariedade. A ética da compreensão amplia o entendimento da condição humana, integrando a sua multidimensionalidade no que se refere ao indivíduo, espécie, sociedade. Assim, para ele, a ética da compreensão, abre aspas, incita-nos a assumir a identidade humana no seu nível complexo e convida-nos para a dialógica razão / paixão, sabedoria / loucura. Reclama a nossa compreensão da condição humana com seus desvios, ilusões e delírios. Nesse sentido, o ensino religioso na escola pode ser um espaço significativo de construção conjunta da antropoética. Porém, é fundamental que ela esteja aberta a repensar, no caso a escola, a repensar a forma da sua organização, da compreensão e da produção do conhecimento. A partir da teoria da complexidade, o desenvolvimento da antropoética e a emergência da cidadania planetária estão profundamente interrelacionados. Cabe à educação escolar refletir sobre os procedimentos e práticas de ensino que promovam a construção coletiva de uma antropoética em um mundo planetário. No âmbito do ensino religioso, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, propõe o estudo das religiões em uma perspectiva interdisciplinar, com a pluralidade das tradições religiosas, religiosidades e filosofia de vida.
Na medida em que busca conhecê-los a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos, respeitando suas diferenças, buscando compreender a sua contribuição para o cuidado de si, do outro e da coletividade, articulando a sua relação com a cultura, favorecendo um posicionamento crítico frente a toda forma de preconceito e intolerância religiosa. Ao buscar desenvolver essas competências, o ensino religioso, na medida em que for coerente aos pressupostos da complexidade, poderá desenvolver no estudante um estímulo à sensibilidade dialógica frente às várias propostas de sentido para a existência contidas nas religiões, religiosidades e filosofias de vida. Na medida em que ele tem consciência da sua vulnerabilidade, da sua imprevisibilidade e da necessidade de sentido para a existência, o estudante poderá sensibilizar-se para a consciência da necessidade coletiva do humano, sem nenhuma certeza a priori, pois estamos todos, a partir das nossas singularidades, desafiados a construirmos juntos uma consciência planetária, respeitando a pluridimensionalidade dos conhecimentos para o futuro de cada indivíduo, da espécie humana e do planeta. Não há garantia a priori que o ensino religioso, como propõe a BNCC, conseguirá desenvolver uma antropoética nos estudantes. A rigor, a ética, como forma de ser no mundo, não pode ser ensinada. O que pode acontecer, por parte da escola, é uma tentativa de sensibilização, mas tendo presente a variante da liberdade do indivíduo, pois trata-se de uma opção subjetiva. Desejo que o conhecimento coletivo construído nessa especialização contribua para a continuação desse debate. Obrigado. Professor Sérgio, mais uma vez, parabéns pela sua poderosa explanação. Eu vou, como é que se diz, passar para os meus colegas professores, professor Hugo Brandão, mas eu já queria deixar aqui uma pergunta. E, claro, é uma pergunta muito breve, porque o momento é dos estudantes, dos discentes. Na sua fala, na sua rica explanação a partir da teoria da complexidade de Edgar Morin, como ele faz um diagnóstico de uma realidade tão complexa, que tempos que nós estamos vivendo hoje, desse desafio e desse olhar para o outro, e no caso aqui como educador, esse desafio nessa formação, nesse olhar. No tempo em que não há, nessa sua explanação tão tranquila, na pausa das palavras, na riqueza de cada conceito, mas parece que o tempo, as pessoas não estão propensas a se dar esse tempo da reflexão, do acolhimento e do olhar necessário para essa complexidade tão real que está em efervescência. Na sua caminhada como educador, como é que o senhor observa esse desafio de nós, educadores, sobretudo nesse olhar da educação básica, desses meninos que aqui estão, e inclusive o meu desafio também, nessa especialização, desses tempos em ebulição, como a gente olhar para esse outro, nesse acolhimento, nesse diálogo que é tão necessário, nesses tempos tão difíceis. Não sei se eu me fiz entender no questionamento. Ô Flávio, vamos fazer bloco de 3 perguntas para não ficar uma bate e volta? Sim, é que eu fiz a pergunta exatamente para abrir mesmo, sabe? Certo, pensei que você estava abrindo para as perguntas já. Não, sim. Mas gostei da sua ideia. Pode assumir, Hugo, Fábio, fique à vontade. Yasmin.
Abre para os estudantes, né? Olha a fila aí de quem está com a mão levantada. Eu já levantei porque eu quero perguntar. Posso? Eu vou. Sim, vamos lá. Professor, primeiro, parabéns pela fala, viu? Sempre uma honra ouvi-lo, aprender com o senhor. A minha questão é a seguinte: primeiro, eu queria que o senhor falou brevemente, e para mim foi muito importante. Eu até estava aqui cochichando no WhatsApp, dizendo: ó, o Sérgio é um teólogo, e ainda assim ele pondera bem na sua fala a distinção entre teologia e ciências de religião. Eu queria que o senhor pudesse aprofundar mais, se possível, a diferença entre teologia e ciência da religião, porque a gente tá tendo agora a disciplina Introdução às Ciências da Religião, ou à Ciência da Religião. E uma das questões é deixar claro que são áreas distintas, que se comunicam, lógico, que interagem entre si, mas que são áreas distintas. A ciência da religião não está, por exemplo, para discutir se Deus existe, não existe. A ciência da religião está para entender o fenômeno religioso, né? Como o senhor mesmo falou, a questão de Deus enquanto um conceito histórico, social, cultural. Enfim, eu queria que o senhor explanasse mais isso. E uma outra parte da sua fala é a seguinte: eu me lembro muito em nossas aulas, isso me impactou muito. Você falou hoje de forma mais breve, e eu queria que pudesse aprofundar um pouco. Há quem defenda, sobretudo com o evangelho da prosperidade, com essa ideia de, e o senhor conhece bem a minha tese, porque foi meu orientador, de ressignificação de Deus, né? Um Deus que está submetido às necessidades mais emergenciais, mais subjetivas dos indivíduos que querem preencher o seu gozo, né? Preencher suas necessidades. Então, é um Deus hoje, na maior parte das religiões, não estou falando de todas, em boa parte dos fiéis e dos crentes, eu não estou falando em todos, que é um Deus que corresponde às suas necessidades, que é uma religiosidade, uma religião, que eles vão bricolando, como fala Revelegê, vão pegando o que querem de cada uma das religiões e vão construindo o seu próprio universo religioso. Então, é uma religião individualizada, personalizada, a gosto do freguês, à la carte, né, como diria a Revelegê. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque o senhor falou uma questão do Rivotril. E aí, para mim, é importante, se o senhor puder frisar, que é o seguinte: essa teologia da prosperidade, essa perspectiva de um Deus submetido ao meu querer, a preencher as minhas necessidades, ela gira muito em torno de que quer ser feliz, venha ser religioso. A religião te garante felicidade, Deus te garante felicidade. Nós vivemos em uma sociedade super religiosa, que é no Brasil, por exemplo, a nível da América Latina. Aqui eu estou deixando de fora a Europa, estou deixando de fora até os Estados Unidos, estou falando só da América Latina. E, em contrapartida, somos uma sociedade que mais utilizamos Rivotril. Diga-se de passagem, professor, eu conheço casos que usam Rivotril para ir para o culto ou para a missa. É meio que contraditório. Enfim, queria que o senhor pudesse falar sobre Rivotril nós sermos o país que mais usamos Rivotril no mundo, ou um dos, e sermos um dos países mais religiosos do mundo, e aquela questão de que hoje vende-se a religião enquanto um produto mercadológico. Inclusive, as religiões institucionais estão se adaptando por conta dessa configuração de disputa por fiéis, e cada uma quer oferecer o melhor produto. E o produto venha ser religioso, venha ser feliz. Concluir aí, se o senhor pode falar dessa questão do Rivotril. Não, tá. Aqui eu ia pedir a brevidade para a gente dar espaço para os nossos estudantes, né? Posso começar aqui, que são 3 perguntas já, né? Senão eu me perco. Sim, professor. Rapidinho. Sim. Veja, Perfeito. eu acho que vocês ficaram com raiva de mim no tempo do programa, porque são 3 perguntas altamente cabulosas e difíceis de responder. Mas veja, Flávio, como é que a gente faz isso? Veja, eu sempre parto desse pressuposto, né? Hoje tem... Veja, se a gente não está sensível, e a gente, como educador, a gente não provoca a sensibilidade do estudante, a questão do sentido, né? Se a gente... Eu acho que a gente só consegue avançar no diálogo
interreligioso, no diálogo ético, se a gente consegue que se perceba que estamos todos diante de um grande desafio que é coletivo, que é a incompletude, que é a vulnerabilidade. Na verdade, que é uma pergunta do sentido, né? De perceber, de compreender que, no fundo, todos, aqui no campo antropológico, tá? Que todos estamos tentando desesperadamente construir sentido, mas, na verdade, nenhum de nós, a priori, tem a certeza do sentido que constrói. Tem a certeza da ilusão subjetiva, é minha, mas, no fundo, a pergunta do sentido é um grande risco. Que ao chegar aos 80 eu não olho para trás. Né? Não tem aquela música que Mercedes Sosa canta, que cantava aqui, né? Só peço a Deus que o mundo não me seja indiferente quando eu olhar para trás. Porque é um risco. Né? Na linguagem psicanalítica, se a gente não se percebe furado, construído por vazios, a gente é muito difícil sensibilidade para a gente respeitar o caminho dos outros. Inclusive, a gente tem a curiosidade de compreender o que o outro está construindo de sentido. É fácil isso? Não. Principalmente, né, entre os adolescentes, jovens, porque a gente vive uma geração, e aí eu já entro na segunda pergunta de Hugo. Claro, ele sabe, ele provoca, porque ele sabe da minha pegada com a psicanálise, mas veja, não é aquilo que a metáfora da morte de Deus. Deus está morto. De fato, assim, no sentido, né, não é o ateísmo, Deus, mas no sentido que o fundamento do Ocidente, profundamente teológico, metafísico, processo de crítica da modernidade chegou a um nível que ela conseguiu implodir o próprio fundamento. Então a gente vive um vácuo de fundamento. Uma sociedade que foi estruturada no fundamento teológico. Isso é questionável que o Deus judaico-cristão funda a cultura ocidental. Está morto, ou seja, não tem morto no sentido, não é mais óbvio, não tem mais força, né, no lugar de plausibilidade inquestionável. Para alguns continua sendo, para outros não, e daí cada um, outros vão pelo vazio. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista antropológico, o que é que acontece? Né? Na crise, porque veja, a gente pode ir para a história do cristianismo, perceber várias contradições, vários momentos altamente críticos, mas houve um tempo que tinha uma instância com autoridade para dizer não pode, não deve. Metaforicamente, o cristianismo teve a função paterna no Ocidente. Com N atropelos, mas teve. Isso constituiu a cultura. Porque o laço social, o pacto, só é feito com um lugar de exceção. De alguma forma, a gente tem que reconhecer a exceção para poder ceder ao nosso gozo e fazer grupo social. Esse lugar implode. Não é mais óbvio. Para alguns continua sendo, para outros não, essa pluralidade. Tá. Do ponto de vista antropológico, psicanalítico, o que funda a cultura é a castração. Não pode. Não é à toa que, para o mundo judaico-cristão, é a primeira, depois de dizer que Deus é o Criador do céu e da terra, a segunda informação é uma castração. Não pode, não deve comer do fruto do conhecimento. Claro que a gente vai ver aqui, mas simbolicamente, não pode comer da onipotência de Deus. É só dele a onipotência. Porque ao comer da onipotência de Deus, Caim mata Abel, a gente se destrói. Se cada um for o onipotente, não tem um lugar de exceção. Então, Hugo lembrava, né, as teologias da prosperidade, todas essas calhamaço de fenômenos que a gente observa, onde eu determino a minha imagem de Deus, eu determino o que eu
desejo de Deus, uma imagem de Deus como sendo o grande provedor do meu furo, da minha vulnerabilidade, do meu limite. É um band-aid que não me deixa ser furado, não me deixa vulnerável, não me deixa frágil. Ou seja, tudo isso, claro, está na onda da cultura, teologia da prosperidade, agora vem as outras desenvolvimentos. O que é que a gente percebe, para terminar rapidamente, o que é que a gente percebe concretamente? É que, como eu dizia, paradoxalmente, quanto menos essas figuras, se eu determino a minha própria constituição, a minha religião é à la carte, sou eu que decido aquilo que eu gosto. Ora, aquilo que eu gosto não me castra. Castração é insuportável, castração dói. Né? A cultura que não é castrada está gerando pessoas cada vez mais incapazes de relações humanas. Né? Droga está tomando conta porque é uma luta desesperada por um gozo imaginário, enfim. Então, são N questões que isso interfere profundamente na experiência religiosa, né, na sensibilidade ética, que alguns autores falam de uma cultura cada vez mais marcada pelo gozo, ou como, né, tem uma turma que fala, né, uma geração cada vez mais, os neo-sujeitos, cada vez mais sem gravidades, que eles não foram estruturados a partir de algum limite, é a partir de mim. Então, veja, eu sou muito crítico, uma espiritualidade a partir de mim, uma religião a partir de mim. Eu ganhei 2 gatinhos essa semana. Se eu botar meus 2 gatinhos num cesto de lã e deixar eles sozinhos lá, quanto mais eles se virarem, mais eles vão se linhar. Uma metáfora para dizer, se a gente fica sozinho a partir de mim, porque eu, meu, claro que a tendência vai ficando cada vez mais complexa. E o que a gente observa, por isso que eu fiz aquela ironia, né? Tanta liberdade trouxe tanta liberdade trouxe tanta tristeza. Claro que eu não estou fazendo nenhuma apologia à falta de liberdade, compreendo, mas é só para dizer como a coisa é complexa, não é tão simples assim. Né? Não dá para celebrar com tanta rapidez, tem que ir com muito cuidado, percebendo, porque há um novo cenário desafiador, também nas religiões. Né? Também nas religiões. Porque a religião, vamos dizer assim, a religião tradicional, cristã ou não cristã, ela sempre teve uma ética, ela sempre teve uma barra, não pode. Você vai no candomblé, tem tabus rituais, não pode. Você vai no cristianismo, é pecado. Você vai não sei aonde, não pode. São as barras da castração. Uma religião a partir de mim pode tudo. Na medida que pode tudo, não me ajuda pedagogicamente a ter limites. Consequentemente, eu não estou apto à convivência humana. Porque se eu sou o centro, não cedo, não consigo. Né? Enfim, são essas questões. A diferença entre teologia e ciência da religião. Claro, é importante no Brasil essa discussão, em alguns lugares do mundo não se perde muito tempo com isso. Mas como a gente nasceu... Assim, eu sou professor, eu brinco sempre, né? Num programa de teologia, assim, só consertando, Flávio. Eu não sou coordenador do programa de teologia, é a professora Rita Maria Gomes, né? E até o mês passado eu fui coordenador do curso de teologia, mas agora só estou na pós e como professor da graduação. Mas, então, eu estou nos 2 programas, eu sempre brinco, né? Num bloco é teologia, eu estou aula de teologia, depois eu vou para um outro bloco da universidade e estou no programa de ciência da religião. No meio do caminho, você pega uma chave e muda a epistemologia. Porque, para usar uma palavra talvez seja mais fácil, né? O lugar de fala da teologia é completamente diferente do lugar de fala da ciência da religião. Quando eu estou na teologia, o meu lugar de fala, eu sou um teólogo, eu tenho fé, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito que há uma revelação. Então, é a partir desse lugar subjetivo, de uma adesão existencial, que eu analiso. Eu posso analisar até outras religiões, eu não tenho que ser, por isso, fundamentalista. Mas eu tenho um lugar
Eu analiso a partir de dentro. E é uma opção subjetiva, porque ao ter fé, eu fiz uma opção subjetiva. Quando eu vou para a ciência da religião, eu digo aos meus alunos, eu lembro do tempo que eu morei na Europa, que ainda se podia botar casaco no cabide fora da sala de aula, e quando você saia da sala de aula, o casaco estava lá. Você deixa o casaco fora da sala de aula, ou seja, você deixa a sua fé, a sua adesão subjetiva fora. Porque se você levar para dentro, é um desastre a sua reflexão em ciência da religião. Porque você não vai conseguir distanciamento crítico, você muito facilmente cairá na apologia, porque a sua experiência subjetiva, claro que essa neutralidade plena não existe, mas é um cuidado permanente. Na minha experiência de 25 anos de docência em ciência da religião, a gente vai fazer no próximo ano 25 anos, os meus alunos que mais me deram trabalho foram alunos que refletiram sobre a sua própria religião. E digo mais, assim, digo com carinho, porque gosto muito, foram meus alunos ligados às religiões de matriz africana. Porque normalmente eram pais de santo, mães de santo, ogãs, então quando eles iam, eles não conseguiam descolar da experiência de fé. Então era uma luta grande. Tem que ter muito cuidado, né? Ciência da religião, vamos dizer assim, é o ateísmo epistemológico. Deus em si não é tema. O sagrado em si não é tema. O orixá em si não é tema. Tem um grupo que diz que esse Deus existe. Enquanto fenômeno, a gente vai analisar o que eles estão dizendo sobre. Mas não existe. Se a gente esquecer disso, a gente trai o campo epistemológico e aí pode trazer muita confusão e muita ambiguidade na pesquisa, na reflexão. Desculpa, eu demorei muito, mas... Sua explanação foi maravilhosa, professor, e necessária. Eu vou fazer a leitura de uma pergunta que está no chat escrita, que já tinha sido anteriormente feita. Eu acho que foi pelo Ivo, só um segundo. Ô, Flávio, você está acompanhando a fila de inscritos? Eu vou interagir com as duas. Quem se inscreveu levantou a mão, que foi a Beth Patriota, Yasmin Derlânio, e vou fazer a pergunta aqui. Porque já tinha escrito antes. Pergunta: a possível morte de Deus não poderia ser pensada de acordo com o mestre Ekgard, não sei se é essa, a pronúncia, está no chat. A possível morte de Deus não poderia ser pensada de acordo com o mestre Ekgard, com a morte das projeções valorativas do sujeito sobre um Deus criado, em detrimento da deidade, essa sim, a verdade do sagrado, sem a adjetivação, é o Iveson Gomes. Ele botou a pergunta mesmo daquelas, né? Iveson, se você quiser falar, depois interagir com o professor. Mestre Meister Eckhart, é um místico alemão, muito famoso e muito bom. Veja, Ibsen, né? Ibsen é diferente, porque Mestre Eckhart, quando fala da deidade, Deus e deidade, ele está falando sobre o limite da representação de Deus, né? A deidade que não tem nome, que é o nada, o impossível de ser dito, e Deus, aquilo, o máximo que a mente humana, a linguagem humana pode dizer sobre esse fenômeno. Enquanto que, quando a gente fala da morte de Deus no Ocidente, a partir de Nietzsche, eu me atrevi a falar de Nietzsche na frente do professor Hugo Brandão, que fala de Nietzsche em cada esquina de Maceió, no bom sentido da palavra, e pesquisa isso há muito tempo, mas, Hugo, aí você me corrige, mas o que está em jogo aqui é a ideia de que, de fato, como eu dizia, para a cultura ocidental, o fundamento do Ocidente, ele vem da cultura judaica. É a cultura, né, é a fé, é a revelação judaica cristã que fundamenta metafisicamente o Ocidente. Por isso que, é nesse sentido, quando Nietzsche diz Deus está morto, Deus morreu, ele não está preocupado com ateísmo, a gente vai ser cristão, não vai ser cristão, não é isso. A coisa para ele é infinitamente mais complexa e fundamental. Dizer que o fundamento do Ocidente, por quê? Porque ao ser Deus, a ser a teologia, o fundamento, então, a plausibilidade, é óbvio o Ocidente
e tudo que emana nessa cultura a partir desse fundamento. Então, o Papa, o rei, o juiz, até chegar ao pai de família, está tudo fundamentado aí. Quando esse fundamento implode, todas essas instâncias, ou seja, toda a estrutura social que tinha a sua plausibilidade, a sua razão de ser, atrelada a esse Deus, quando ele implode, tudo, de alguma forma, implode com ele. Por isso que todas as instituições, toda a autoridade em si implodiu. Tudo tem que ser pensado, tem que ser dito, tem que encontrar nova plausibilidade. Toda a estrutura social. Então, é nesse sentido que da morte de Deus. Meshekart é uma outra problemática muito importante. Aconselho, aproveito, né? É um autor que vale a pena ser lido. Há uma ligação interessantíssima entre Zen budismo e Mestre Eckhart, um diálogo Zen budismo e cristianismo. Mestre Eckhart é um autor muito interessante, uma plataforma desse diálogo. Mas aqui a problemática, pelo menos para Nietzsche, até onde eu compreendo, se eu pedir para algo, a problemática é outra. É mais de ordem filosófica, assim, social, né? da estrutura da sociedade. Professor, vou abrir para as perguntas agora. A Elizabeth Patriota, na sequência, Yasmin Alcântara e depois o Derlânio. Eu só queria, desculpa, Flávio, eu só queria, porque eu não sou tão jovem quanto vocês. Eu não consigo falar, olhar para a tela e ler ao mesmo tempo. Vocês fazem 5 coisas ao mesmo tempo. Então, se você lê para mim, eu lhe agradeço muito. Eu já sou um senhor de quase 60 anos. Então eu acho que eles vão fazer a pergunta, professor. Pronto, cada um falando. Beth, por gentileza. Flávio. Oi, Hugo. Só registrar depois que tem uma outra pergunta no chat para você ler. Eu já vi, Hugo. Beleza, só para avisar. Na sequência, eu estou primeiro pegando essas. Mas obrigado. Não, sim, era só para avisar, porque podia ser que você não tivesse visto. Pode abrir o microfone. Elizabeth Patriota, por gentileza, está presente. Pela sequência foi ela, Yasmin e Derlânio. Vocês podem abrir câmera e microfone. Elizabeth Patriota, está com a mão levantada, vai falar. Vamos, Yasmin, depois a Beth fala. Para respeitar mais, professor, eu teria muitas perguntas para lhe fazer, mas tentando diminuir o tempo de minha fala e priorizar os alunos, eu vou fazer mais um comentário. Dentre os tantos pontos instigantes de sua fala, no que o senhor pontua o sagrado, fazendo uma relação entre sagrado, ética e construção social. Nessa impossível desassociação entre os três, isso é muito interessante porque é muito comum, né, enfim, um senso comum, que a gente esqueça que o sagrado é uma criação nossa, no sentido de um conceito do sagrado e definição do que é o sagrado, do que se constitui esse sagrado, somos nós quem o pautamos. E a gente pauta de um modo universal, né? Cada religiosidade ou cada conceito, cada concepção, a gente prospecta de um modo geral. E aí, quando você traz essa relação ética, é muito interessante pensar também nos limites éticos, assim, que o senhor traz essa reflexão, tanto pela castração quanto pela ausência de castração. E aí eu fico pensando, por exemplo, desse lugar do não pode, do pecado, e ao mesmo tempo também de um excesso de castração, pensando pelos vieses coloniais que estruturaram o nosso país, né? Porque se a gente pensa das religiões que foram colocadas ou cunhadas como possíveis ou como oficiais do Brasil, existem tantas outras epistemologias, e aí eu não só falo de religião, porque pensando também no que é o sagrado para os povos originários, né? Para os povos indígenas, que são outra epistemologia, não só para além dos liames religiosos. Entraram nesse lugar da castração também, como um não lugar ou um não poder. Então, a sua fala me trouxe muito essa reflexão dessa importância também da castração, mas de uma castração um pouco mais abrangente, pensando no ponto de vista social, assim, estrutural, digamos. Muito obrigada, foi uma fala extremamente instigante, eu estou aqui super provocada,
E levarei essas provocações também para a minha aula e espero poder encontrar em algum momento. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Yasmin. O senhor prefere juntar com mais uma pergunta? Não, na verdade, eu compreendi Yasmin não como uma pergunta, como um comentário que Sim, não sim. foi a pergunta, né? Concordo com ela plenamente. Derlânio, por gentileza, você pode falar e depois a Beth Patriota. Pode abrir o microfone e a câmera, se assim preferir. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Certo. Gostaria de saudar o professor Sérgio, aos meus ex-professores, professor Gilberto, Flávio, Fábio Lau também. Sinto muito orgulho de vocês, eu estou aqui também, vocês têm uma participação nesse processo. E, professor Sérgio, o senhor falando aí sobre essa questão da secularização, me fez lembrar muito um texto do MC Eliade, que é o Sagrado e Profano, né, que ele vai falar que os indivíduos eles vivem fazendo essa transição entre esse universo sagrado e esse profano, e é como a colega Yasmin disse, né, o ser humano, o indivíduo, na verdade, que sacraliza e desacraliza os espaços. Tendo em vista isso, né, o senhor citou aí a Danielle Reverleger, que ela fala que a religião ela vai ser um dispositivo que vai ser tanto ideológico como prático, como simbólico. Como nós estamos no curso de Ciências da Religião e Ensino Religioso, como o senhor percebe, né, essa questão da desacralização do espaço escolar em escolas católicas, por exemplo? Eu vim de uma escola que era católica, né, que era no interior de Alagoas, e, assim, essa questão das escolas católicas, elas sempre reverberaram muitas questões frente a mim. E eu gostaria de saber a sua opinião frente à desacralização do espaço escolar nessas escolas católicas. É só isso que eu gostaria só de agradecer, que o dia hoje está sendo muito proveitoso. Delane, só me desculpa, o que é que você está querendo dizer com desacralização do espaço escolar nas escolas católicas? Na verdade, é assim, não, eu acho que talvez eu formulei de forma inadequada. Não seria uma desacralização, mas, na verdade, de que forma essas escolas católicas elas estão recebendo, por exemplo, essa proposta da ciência da religião, da ciência da religião. Se o senhor tem entendido que elas têm aceitado tranquilamente essa nova forma de pensar, entendeu? Sem proselitismo, nesse sentido que eu quero perguntar. Respondo, Flávio, ou espero Elizabeth? Vamos tentar ouvi-la, professor. Beth, Certo. ou você tem que, como ver no microfone da Beth Patriota, se porventura está desativado. Enquanto isso, eu vou ler uma pergunta para juntar com a do Derlânio, enquanto a Beth Patriota consegue falar. Eu tentei falar com ela aqui pelo WhatsApp, Flávio, só que eu não estou conseguindo, não. Mas está ok o microfone. Entendi. A Cristimara Soares, professor Sérgio, ela assim pergunta: professor Sérgio, gostaria de ouvir sua opinião a respeito da desvalorização da disciplina do ensino religioso dentro do ambiente escolar, tendo em vista que ela é tão importante quanto as demais. Ressalto que a disciplina tem apenas uma aula por semana, educação básica, né? Então ela questiona por que dessa desvalorização em comparação com as demais disciplinas. Tem mais algum colega que quer fazer alguma pergunta? Beth, pode fazer a sua pergunta. Mariro, né, é Blue, Mariro. Pode perguntar. Boa tarde, professor. Saudações. Eu gostaria que o senhor abordasse sobre a questão que, assim, o professor de ensino religioso, ele tira, né, a sua capa da religião dele para poder falar sobre as religiões de maneira geral a partir da ciência da religião. Mas como a gente consegue fazer com que o aluno, ao ouvir sobre a sua religião, ele não seja proselitista? Porque esse é um desafio que às vezes eu encontro, sabe? Principalmente religiões abraâmicas
pela questão do Deus único, único Deus, e etc. Então, às vezes, na aula de ensino religioso, o desafio é que o outro aluno não seja o proselitista, que ele que não fale sobre como a gente consegue, assim, fazer pedagogicamente, sabe, essa abordagem, na sua perspectiva, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Veja, vocês, as perguntas são ótimas, né? Uma é mais impossível de ser respondida do que a outra. Assim, no sentido, veja, vamos lá, sobre a questão do como é que as escolas católicas, elas, assim, eu não venho, né? Eu nunca fui professor de escola. Terminei minha graduação, fui embora para a Europa, quando eu voltei, já voltei com um contrato para a Universidade Católica. Então, minha experiência é no mundo universitário, da teologia, que estão lá para estudar teologia, mesmo que não é o Mar de Rosas, mas é um público bem. E depois, na pós, também gente que vem interessado. Então, assim, mais claro, a gente vê partilhas e desabafos e trabalhos que chegam, que tocam nessas problemáticas. Até onde eu percebo nas escolas católicas, pelo menos aqui no Recife, por onde eu ando, é que elas têm, pelo menos as que eu tenho acesso, contato, me chamam para esses momentos fortes, assim, elas trabalham a partir da orientação da FONAPE. Agora, paralelo a isso, há o que eles chamam de setor pastoral da escola. Então, é onde é oferecido, vamos dizer assim, para quem quer, preparação crisma, primeira Eucaristia, enfim, vamos dizer assim, onde explicitamente, no caso concreto, o cristianismo é apresentado e oferecido aos alunos. Mas isso, né, no setor da pastoral. Quando vai para a sala de aula, o ensino religioso, pelo menos até onde eu sei, o material é todo nessa perspectiva, que até onde eu compreendo, está muito em torno do compreender a construção de sentido de cada sistema religioso, o núcleo ético de cada sistema religioso, e a partir daí, vamos dizer assim, numa perspectiva intercultural, interreligiosa, a partir de problemas da vida, ecologia, justiça, sentido, conhecer a riqueza da pluralidade religiosa, mas, vamos dizer assim, nesse viés, né? Nesse viés, sem preocupação de comparar, sem preocupação de proselitismo. Então, nesse sentido, até onde eu sei, pode ser que não, né? Até onde eu sei, não tem tanto problema. Aqui, pelo menos, como eu digo, né, de gente que chega, alunos que chegam para pós-graduação, onde tem conflito são nas escolas públicas, na distribuição da carga horária. Então, um certo viés evangélico, pentecostal, né? O pentecostal tem uma tendência de assumir essas horas e, na prática, o perigo do proselitismo. Isso, sim, inclusive tem trabalho sobre isso por aqui com a gente, de gente que não é muito minha praia de pesquisa, não pesquiso essa questão de educação, de ensino religioso, mas sei, assim, pelo menos até onde eu sei, pode ser que eu esteja desatualizado. Agora, conflito tem, o perigo do proselitismo forte é justamente por isso, porque como não há uma regulação aqui no estado de Pernambuco sobre isso, há disciplina e normalmente não há concurso específico para isso, é complementação de carga horária, a tendência é que o pessoal assuma a complementar a carga horária e, na maioria das vezes, o perigo de um viés proselitista com relação à religião, né? Como motivar, né? Como motivar? É um desafio, por N questões, assim. Primeiro, porque há muito preconceito. Alguns acham que o professor de ensino religioso vai ensinar religião confessional. Então, porque a gente tem que ter presente que, assim, né, grande parte do nosso público, vamos dizer assim, infanto-juvenil,
ou estão entre aqueles chamados sem religião, sem uma socialização religiosa, pode até acreditar em algo, mas não tem mais ligação com o sistema religioso, ou uma parte vem de famílias, né, que têm uma vivência religiosa, vamos dizer assim, pensando aqui, né, uma turma que dá trabalho com relação a compreender, a se abrir à experiência dos outros, é uma certa ala do mundo evangélico, as escolas, principalmente escola pública. Tá? Então, como é uma geração, na maioria das vezes, tirando esses, que aí é o problema de querer ter abertura para compreender a experiência dos outros, né? Mas os outros que não fazem parte desse grupo, a abertura à questão religiosa, porque, na verdade, a maioria já vem sem socialização religiosa. Então, daqui que tira o preconceito para compreender o que é que a disciplina se propõe, que não é confessionalidade, mas é compreender do ponto de vista antropológico, histórico, a pluralidade cultural, as construções de sentido, em que a gente pode compreender de forma intercultural essas riquezas. Então, isso leva tempo e exige, acho, de sala de aula de muita criatividade dos professores. Mas como, isso que eu disse, vocês, é uma pergunta mais difícil que a outra, porque eu como, se eu soubesse, eu certamente ganharia um bom dinheiro pelo Brasil, escrevendo de como você consegue isso. Né? A prática vai mostrando experiências exitosas, certas metodologias que um usa, outro usa, e isso provoca uma abertura maior da meninada para discutir certos temas. Acho que é por aí. Né? Acho que isso, não sei se eu esqueci algo. Por que, né, a carga horária é tão pouca? Vocês sabem, o mundo melhor do que eu, né? As políticas de educação nos últimos tempos, tudo que envolve uma formação mais integral do ser humano, mas isso vai desaparecendo, vai diminuindo, é uma luta, né? Nos últimos governos vimos como isso foi desidratando. Professor e demais, Elizabeth Patriota, você está aí? O Flávio, a Beth está falando comigo. Ela disse que estava falando e a gente não estava ouvindo. Deixa ela tentar aí para ver se consegue. Ela tá na sala. Por isso que eu estou perguntando se ela está conseguindo falar. Ela falou comigo pelo WhatsApp, disse que estava ouvindo, falando, mas ninguém ouvia. Deixa eu ver se eu tiro aqui o microfone dela. Tenta, por favor. Vou abrir aqui. Pode ser uma opção também dela escrever. Caso não consiga, para não conseguir fazer a pergunta, né? Não passar. Boa, Yasmin. Beth Patriota, se você tiver pelo celular, pelo notebook, tenta entrar pelo celular ou então vice-versa. Também pode ser isso às vezes, né? Você está Estou tentando abrir o microfone dela e não consigo aqui. Deve estar fechado lá. Então, vamos dando continuidade aqui. Eu queria ver, está na sala, enquanto eu pego as perguntas, nós tínhamos combinado, a representante da Ambitrec, a professora Francilaide. A senhora se encontra aí na sala? Oi, sim, estou. Querida professora. Você está aí, menina? Pois Tá. professor Sérgio, estou te ouvindo. Tudo bom? Tudo bom. Professora, fique... Gente, nós temos que adiantar, o professor Sérgio está com uma demanda pessoal, ele precisa encerrar. Se mais alguns dos colegas tiverem perguntas, pode mandar as perguntas por escrito para o professor Hugo Brandão ou aqui no chat, e a gente passa as perguntas para o professor Hugo, aliás, o professor Sérgio, ele depois devolve os questionamentos. Mas, para encerrar, queria saber se a Beth Patriota está com condições de fazer a pergunta dela, ou se algum outro colega estaria aí no chat ou levantar a mão para fazer a indagação final, para finalizar. Também gostaria que todos abrissem as câmeras para que a gente tivesse um print geral para registrar esse momento. Podemos fazer isso? E a Yasmin faria o print. Primeiramente, fala, depois...
Perguntaram aqui no chat se tem algum evento do NERES ou nosso da especialização. Nós temos um último evento, eu posso divulgar aqui o link rapidinho, só falar menos de um minuto. E aí no grupo também a gente divulga, mas divulga porque pode ser que também tem pessoas que não são da especialização e estejam aqui. Agora vamos agilizar. Coloquei aí no... Acho que coloquei. Coloquei Explorando Nietzsche e Heidegger, uma introdução à filosofia existencial. É trabalhar o existencialismo em Heidegger e Nietzsche. Quem vai ministrar o curso sou eu e o professor Lucas Omena, o professor doutor Lucas Omena, que também é do NERES, também é professor da especialização. Esse é o nosso último evento do NERES desse ano. Aí fica aqui a divulgação e coloquei o link de inscrição para quem se interessar. Obrigado, Flávio. Gente, vamos abrir as câmeras, por favor. Os colegas estudantes, temos 42 pessoas, todos podem abrir suas câmeras, peço a gentileza. Eita, que o povo está difícil, né? É a impressão minha. Professor, Oi, Rêmia, pode falar. tá querida. ouvindo? Tô Escute, ouvindo. a Elizabeth, ela tá no outro link. Aí eu copiei e colei a pergunta dela, se o senhor puder ler, porque essa é a dúvida dela. Ah, tá, joia. Muito obrigado, viu, pela gentileza. Desculpa, Gente, ô Flávio, desculpa interromper vocês. eu tenho que sair, senão eu perco meu compromisso. Ou então, Como a gente vamos ver. Desculpa, professor. Pode falar. Vamos encerrar, não é isso, professor? Tenho que sair, senão eu vou perder meu compromisso. Então, Pronto. vamos dar todo mundo um sorrisão, bem bonito, bem feliz, depois dessa aula maravilhosa, para tirar esse print. 1, 2, 3 e X! Oi. Pronto. Professor, o senhor faça suas considerações finais e a gente encerra. Então, eu gostaria de agradecer, encontrar vocês aqui mesmo em forma virtual, os que eu conheço, e antes de qualquer coisa, desejar que essa especialização seja o início de uma história bonita que já vem se desenvolvendo nos bastidores. Se Deus quiser, isso vai se transformar no mestrado em breve, no futuro no doutorado. Dizer dessa parceria nossa, né, entre Unicap e vocês. Enfim, Maceió, essa cidade bonita. Próxima vez, se Deus quiser, eu vou estar aí presencial para a gente conversar e tomar uma caipirosca e conversar depois na orla. E a gente promete fazer isso há um bom tempo e não consegue. Mas, enfim, força na caminhada de vocês. Contem comigo com o que for possível. Estamos juntos. Professor, muito obrigado em nome da especialização, em nome do professor Hugo, que aí está, seu orientando, que ele deu um trabalho danado. Hoje ele está com o porte de coordenador, ele é um outro lugar de fala. Também dizer que a pergunta da Beto Patriota é uma pergunta incrível. Ela reúne o pensamento de Hannah Arendt e a complexidade de Edgar Morin. Eu mando a pergunta para o senhor e faço esse meio de campo. Quero agradecer de coração a Francisca.